Agora para o conceito de tributo. Nós estamos nas normas gerais, nós estamos na primeira parte do nosso curso. Conceito de tributo. Certo? Então, o conceito de tributo, né, claro que a Constituição define as competências, define as limitações ao poder de tributar, tudo na Constituição lá, mas o conceito de tributo é importantíssimo, tá certo? Lá no sistema tributário constitucional. Né? Por quê? Porque você compete aos entes de direito por cobrar o tributo, União, Estados, DF, município. Ah, mas o INSS cobra, não, o INSS é autarquia, que cobra pela União. Então você tem aí a cobrança em dinheiro, a obrigação pecuniária, né? Obrigação pecuniária. Então você tem aí o conceito de direito tributário. Em primeiro lugar, o caráter compulsório, obrigatório, inafastável. Então é um conceito fundamental, tá bom? Esse conceito é que ele também não constitui ato ilícito, não pode ser fonte de multa. Você pode contar com dinheiro de multa aplicada pelo Detran por outras empresas. Então, não constitui ato ilícito, é obrigatório, tá certo? Então, você tem aí que o tributo não é ato de sanção de ato ilícito, tá certo? Então, você não pode fazer cobranças, né? Então, o que é tributo? É toda prestação pecuniária, tá certo? Compulsória, obrigatória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não se constitua de sanção de ato ilícito, instituído em lei pelo princípio da legalidade tributária, tem que estar na lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, prevista em lei, tudo previsto em lei, em decreto, portaria, regulamento, tá bom? Lembrando que tributo é gênero. As espécies do gênero tributo, impostos, taxas e contribuições, tá certo? Não esqueçam desse conceito fundamental de direito tributário, tá bom? Então, todo tributo é mediante lei, mediante atividade administrativa vinculada, tá certo? O auditor fiscal vai lá fazer a autuação, tudo fundamentado, demora 30 dias para vir uma auto-infração, tem um dever de apurar, tá certo? A prioridade do fisco a fiscalizar as entidades, tudo baseado na legislação tributária, tá certo? E você tem, né, esse conceito de tributo, né, que é parecido muito com outros países, não é diferente, tá certo? O mais importante é que esse conceito ajuda. Outra coisa, você tem os preços públicos e as receitas patrimoniais. Você tem aí os tributos como fonte exclusiva à lei, tá certo? Pela compulsoriedade, tá? E os preços públicos, ele decorrente de uma prestação de bem. Então, os preços públicos, eles não se confundem com as taxas que são cobradas, porque o preço público ele tem um fornecimento de água, a energia elétrica, aí nesse caso aí são preços públicos e não tem nada a ver com as taxas cobradas para emitir, por exemplo, uma carteira de uma carteira de motorista, não, pode ser uma carteira de motorista, ou então um porte de arma, ou então você viajar em um passaporte, tudo isso aí faz parte das taxas. Os preços públicos não, tá bom? Porque esses aí são serviços por concessões de empresas públicas, tá certo? Tem a discussão do pedágio, tá? Pelas suas concessionárias e permissionárias, é uma discussão bem complicada. E você tem as receitas patrimoniais, porque o Estado também, né? Também desenvolve atividades econômicas, né? E tem as receitas patrimoniais aí, tá certo? Onde ele explora recursos minerais, né? Onde permite o particular explorar, mas uma parte vai para ele, tá certo? Um aluguel, um indivíduo paga lá um aluguel para ocupar uma faixa de marinha em caráter privado, tudo isso aí fazem parte do regime jurídico tributário, tá certo? O mais importante é que você tem que definir a separação entre impostos, taxas e contribuições, tá certo? Essas contribuições também são divididas em outra parte, que os impostos e taxas e contribuições são espécies do gênero tributo com as características que eu falei para os senhores, tá certo? Aí agora nós vamos falar sobre as espécies tributárias. Daqui a pouco a gente volta. Um grande abraço.